que louvar a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Paulo ao jovem pastor chamado Timóteo. Versos 10 ao 13. Hoje queremos falar sobre a fidelidade de Deus e no que nós estamos resumindo a fidelidade de Deus. Eu vou ler, se acompanhe conosco, e depois a nossa irmã Josiele estará louvando o hino e eu entro logo em seguida. Se encontrou? Alguém na mídia encontrou? 2 Timóteo, capítulo... Oi? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 10 ao 13. Obrigado, filha. É isso que diz o texto. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra, qual? Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos ler de novo o verso 13, o verso 12, versos 11 e 12. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, a igreja... Se perseveramos, se o negamos, se somos infiéis, essa fidelidade de Deus aí, essa impossibilidade divina, é o que os céus me perdoem, mas a impossibilidade divina. Deus pode tudo, mas esse texto diz que Deus não pode uma coisa, que é negar-se a si mesmo. E Ele nega-se a si mesmo o dia que Ele for infiel contigo e comigo. Segura isso aí que daqui a pouco a gente vem falar sobre essa fidelidade de Deus. Vamos louvar, filha? O que é a fidelidade de Deus? Em princípio, eu diria que esse texto, como eu disse ainda há pouco, demonstra, eu não posso chamar de ponto fraco, mas essa impossibilidade divina de que Ele não pode ser fiel. Sabe por quê? Infiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Há pessoas que pensam que Deus não é fiel. Crer que Deus não é fiel, ou pelo menos passar pela cabeça a possibilidade de que Ele não será fiel no que prometeu, significa dizer que Deus negaria a si mesmo. Isso arrasaria todo o projeto de salvação, de fé, e todos que morreram antes de nós estão perdidos, e os que vierem depois de nós também estarão perdidos, de modo que admitir a infidelidade de Deus mexe com toda essa estrutura da fé cristã, judaica. Não é somente cristã, é cristã judaica. Vocês sabem o que é isso? Dizer que Deus não é fiel, Ele não conseguirá fazer isso, Ele não conseguirá cumprir,
É você, meu amigo, pegar todos os que até hoje morreram na fé e resumi-los a nada. E aí, a essa altura, pressupor que Deus não é fiel, a esta altura significa nos fazer uma pergunta: o que nós estamos fazendo aqui? O que a gente está fazendo dentro de uma igreja evangélica, se considerarmos que Deus não é fiel para cumprir a sua promessa, e em assim sendo, Ele está negando a si mesmo? Deus então não existe? E como é que ficamos nós, todos os outros que creem que Deus é fiel? É isso que esse texto está dizendo. E esse texto está dizendo isso aí para um jovem pastor que Paulo sabia que enfrentaria na vida todos os marasmos, e juntamente com os marasmos da vida, do serviço cristão, enfrentaria também de sabor, dores viscerais, traições, pancadas, punhaladas nas costas, né? A sensação de que está desferindo socos no ar, ou enxugando gelo, ou fazendo chover no molhado. É para este homem, soldado de Cristo, que Paulo está escrevendo isso. Leia em casa que você vai ver. Ele está dizendo: continue lutando, seja um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita legitimamente se embaraça com as coisas dessa vida. Eu sou preso, fazem o que querem de mim, mas eu estou aqui até hoje, já estou velho. Lembre-se que Jesus, a quem tu pregas e ensinas, para quem tu dedicaste a tua juventude, Timóteo, ressuscitou de entre os mortos. Ele não é a fábula, ele não é um conto de um pastor, de um vigário. Ele é vivo, ele é fiel. Agora saiba que em nós há profundas inclinações, tanto boas quanto ruins. Você precisa saber, Timóteo, que no serviço cristão vai ter dia que você vai pensar: será que vale a pena eu ir à igreja pregar para tentar edificar um grupo que a grande maioria não quer nada? Timóteo, vai chegar um momento em que você vai repensar alguns conceitos, você vai revisitar as suas convicções, e você, muitas das vezes, vai se sentir na tentação de querer relativizá-las. Mas se lembrem que Jesus ressuscitou de entre os mortos, estamos falando de uma verdade, e mais do que isso, quero que tu compreendas que em ti, Timóteo, e em mim há profundas inclinações, quase que inseparáveis daquelas coisas que julgamos louváveis. Há em nós essa ambiguidade, essa ambivalência, essa dualidade. Há em você e há em mim. E quais são? Estão aqui ditas no texto. A primeira delas está no verso 11. Ele diz que nós temos uma profunda inclinação de morrermos por Ele. Olha como é que diz: nós, olhando por um lado bom, ele está dizendo: você, camarada, pode morrer por Ele. Eu acredito que na sua boa fé, você morre por Ele. Você vai ver a ambiguidade daqui a pouco, a ambivalência. Você vai ver que você, quando botarem uma espada no teu pescoço, como vão fazer comigo na guilhotina, você vai ver que você vai morrer por Ele. Mas saiba que essa sua inclinação, essa sua predisposição, fazendo serviço cristão, de estar disposto a morrer por Ele, há uma recompensa. Também nós vamos viver com Ele. Há uma outra profunda inclinação aí que está no verso seguinte. Ele diz: você, eu, nós temos também uma inclinação de perseverarmos por Ele. Isso é tudo coisa boa. Esse ser que foi tirado do mundo, que foi salvo, que ouviu o Evangelho, que foi convencido de que Jesus é o grande tesouro, o grande achado da humanidade, o grande presente de Deus. Nós temos essa perseverança. Nós, conhecendo Ele, a gente tem capacidade de perseverar. Ora,
Assim como você tem essa inclinação, esse pendor para também perseverar por ele, saiba que é uma recompensa. Também pode ser que você reine com ele, pode ser não, você vai reinar com ele. E a coisa começa a mudar. Aquele mesmo que está disposto a morrer, está disposto a perseverar, o texto começa a mostrar essa ambiguidade. Também é possível que esse mesmo está disposto a morrer e a perseverar também negue. E aí entra a contrapartida de Deus. Se você negar, saiba que ele também te negará. Camarada que está disposto a morrer, disposto a perseverar, Paulo diz, tome cuidado, que em dias você está assim, mas há dia que você está inclinado a negar. Eu não quero. As circunstâncias podem determinar isso para algumas pessoas. Né? Ser crente mesmo. Aquele negócio, né, que se você confessar que você é crente, lá naquele trabalho é possível que você perca o seu emprego. Né? O único que você tem. Sua única fonte de renda. Felizes são aqueles que não precisam passar por essa prova dura, essa prova de fogo. Mas o teu gerente chama lá e te faz, você ouve dizer que ele não suporta crente, quem for crente tem que mandar todo mundo embora. Então você é chamado no escritório dele e diz o seguinte, olha, eu estou aqui para mandar todos os... Ele não imagina que você seja crente. Eu quero acabar com esse negócio de crente, porque esse crente que tem umas ideologias doidas, eu não sou. Quem abençoa isso aqui mesmo é fulano de tal, ele é o meu Deus e tal. Então eu quero mandar embora, quero que você me ajude a dizer quem é crente aí nessa empresa. Eu confio em você e vou te dar um aumento. E você saiu de casa dizendo, cheio de plano com a esposa, meu emprego está seguro, está tudo garantido, se mesmo nós vamos comprar isso, é cheio de plano, criança, mulher. Aí então ele te faz essa proposta, e aí ele tem aquela ideia de te perguntar, você não é crente não, né? Você não crê em Jesus não, né? E o que você diz? Oh meu Deus, o que eu faço? Além de entregar alguns companheiros da fé, eu estou aqui na iminência de me demitir, porque o abrir da minha boca pode determinar se eu continuo nesse trabalho. E aí, fica ou não? Alguns chegam a esse momento, a esse cúmulo, como ele disse aqui, de negar, dizer, não sou não, nem gosto de crente. Isso pode acontecer quando você namora alguém, quando você conhece alguém, quando você encontra um amigo extraordinário, diz, olha, se você negar, saiba que Deus é poderoso também para te negar, é poderoso. Então mesmo você que está disposto a morrer e a perseverar, também está disposto a negar a qualquer momento. É possível que eu esteja pregando aqui, e alguns dos que aqui estão, revisitando a sua história, seus pensamentos, suas confissões, o seu passado, estão dizendo, poxa, naquele dia eu podia ter sido mais ousado e ter confessado a minha fé, como eu fiz no batismo, mas não o fiz. E neguei. E aí você vê essa palavra chocante, ele nos negará. E quem começou essa história foi Jesus. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Se me negar, eu também nego. Se disser que não me conhece, eu também direi não te conheço naquele grande dia. Mas aí vem uma outra observação de Paulo, tem a ver com esse pendor de cada um de nós. No verso seguinte, ele diz o seguinte, olha, se formos infiéis, é possível que a gente seja infiel. É possível que a gente seja infiel em alguns tratos, em alguns acordos. É possível que a gente seja infiel nas amizades, na área financeira, nos dízimos, nas ofertas. É possível. Hoje está tudo maravilhoso, amanhã, dependendo das circunstâncias, esse camarada extremamente fiel surge como sendo o maior de todos os infiéis. Aquele camarada altruísta, doador, que tudo pensa mais nos outros, agora se torna um egoísta. E a fidelidade dele, que era algo absoluto, vai sendo relativizado, e ele vai repensando conceitos. Então,
a despeito de um tempo que não faz nada de errado, ele quer se dar ao luxo de se entregar mesmo à infidelidade. E aí, quando isso acontece, nós nos esquecemos da continuidade do texto. Diz que por mais que a gente tenha esse pendor em nós, por mais que a gente tenha essa inclinação, por mais que estejamos, por vezes, dispostos deliberadamente a sermos infiéis, Paulo disse, Deus não entra nessa não. Deus não desce a esse nível não. Ele permanece o quê? Fiel. E o motivo é esmagador. Paulo diz que ele não pode negar-se a si mesmo. Que ele é Deus, é soberano, ele não pode com todo o seu poder olhar para ele mesmo e dizer, eu não existo, não. De modo que a existência de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus não está condicionada à nossa fidelidade. Se formos fiéis, Deus continua grande. Se formos fiéis, Deus continua santo. Se formos fiéis, Deus continua glorioso. No entanto, se não formos, Deus continua fiel, glorioso, poderoso, Senhor de tudo. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E aí talvez tu me perguntes, mas o que isso tem a ver com a minha vida, o cotidiano? Isso tem tudo a ver com muitos de nós, que em algum momento fomos infiéis. E nessa de sermos infiéis, aguardamos algumas promessas de Deus. Algum agir de Deus. Algum milagre de Deus. Alguma providência de Deus. Alguma porta aberta de Deus. E aí, fica difícil de acreditar que Deus seja capaz de fazer, porque a vara de medir é o meu nível baixinho. Eu costumo passar a régua bem baixinho, né? Eu costumo dizer, o homem é infiel, o que esperar do homem? E aí, a gente vai pegando Deus, está lá em cima e vai descendo para esse nível. Como é que Deus pode ser fiel a mim, naquele trato que Ele fez comigo lá atrás, se eu nunca fui fiel a Ele? Antes, pelo contrário, por vezes a gente pensa que Deus está com a espada ali na esquina, espada da vingança, para quebrar nossas pernas. Que eu diga a Judá, irmão de José, depois de 20 anos de tudo que fez, na surdina, escondido, e agora está passando necessidade na terra de Canaã, chegando na terra do Egito, que foi buscar providência, e aconteceu aquele mover de José, sem que eles soubessem que era José fazendo aquilo. Seu irmão mais novo fica lá, e eles obrigam a trazer o pai, e aquela garotada que deu aquela rasteira, que foi cruel, que foi baixo, foi infiel a Deus, infiel com seus irmãos, jogando numa cisterna e depois vendendo para uma comitiva de ismaelita, demonstrando a perversidade. Ainda pegaram a roupa do garoto, banharam de sangue e disseram, papai, com a cara mais cínica, ali é o retrato da infidelidade, e disseram, uma besta fera comeu nosso irmão, e faz o pai chorar, um choro que doeu por cerca de 20 longos anos. E agora, aparentemente o colapso chegou, aparentemente Deus está pesando a mão, porque há fome em toda a terra, e o único lugar que tem alimento é no Egito, e em lá chegando, tudo deu errado, voltam eles cheios de culpa, sobretudo Judá, que deu origem a Jesus, que deveria ser o mais fiel, porque eles foram os progenitores do ser mais fiel que habitou na terra, Judá, o patriarca da tribo de Judá. E volta ele, Angélica, cheio de culpa, dizendo, meu Deus, por que está dando tudo errado? Porque já sei, nós fizemos aquilo com o nosso irmão,
e a fidelidade que Deus que devia a nós, já não deve mais. Então a gente já não vê essa fidelidade de Deus, porque a gente projeta em Deus a imagem de cada um de nós. E ele diz, tudo está acontecendo porque Deus está pesando a mão em mim, porque é assim que eu agiria, caso alguém comigo fosse infiel. Eu pesaria a mão mesmo, eu esmagaria, eu faria quebrar, eu faria passar fome, ter necessidade, morrer as mínguas, seco, esturricado, mago, um graveto, uma vareta, porque não foi fiel a mim. No entanto, eles se esqueceram que mesmo eles sendo infiéis, Deus jamais deixou de ser fiel. Quando eles estão pensando que Deus é capaz de ser infiel, Deus está agindo, abrindo porta e preparando o trigo para alimentá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que é fiel. E eu te digo mais, Deus foi fiel antes que você pensasse em ser fiel a Ele. Antes de você se converter, Deus já estava traçando um plano extraordinário para você. Aí você pensa que as coisas começaram a acontecer, foi quando Deus revelou o Filho dele a você. Claro, porque se fosse antes você não viria. Mas faço minhas as palavras de Jeremias, Deus falando pela boca dele acerca do povo de Israel. Eu vi vocês no lugar ermo e solitário, os chacais observando, doido para devorar vocês, e eu guardava vocês como a menina dos meus olhos. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Ora, veja só, por um lado nós entendemos que a nossa infidelidade faz com que Deus quebre alguns princípios que foram pré-estabelecidos por Ele mesmo. E por outro lado, vem a teologia da prosperidade, dizendo que se você está passando pelo que você está passando, é porque Deus não é fiel. Será, gente? Ô pessoal da mídia, aí vai ser difícil, me ajude aí, por favor. Será? O que essa teologia da prosperidade tem ensinado? Que Deus só é fiel quando as coisas estão acontecendo em nossas vidas. Estou errado? Que esse negócio de passar por prova não pertence a cristãos. Estou errado? Um outro dia, eu entrevistei um pastor na junta de credenciais da qual eu fazia parte. Eu era sabatinador, entrevistador. E esse pastor, gente boa de Deus, tinha um trabalho lindo numa comunidade lá no Santa Marta, no Rio de Janeiro. E esse pastor, muito querido, chamávamos de pastor do amor. Ele tinha um amor por todo mundo, irrestrito. E então na entrevista, eu fiz algumas perguntas, porque eu não sabia que ele estava passando há muito tempo por uma prova muito grande. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: você é próspero? E ele disse: eu sou próspero. E eu perguntei de novo: você é próspero? E ele disse: eu sou próspero. Eu não sabia o que ele estava passando. Perguntei pela terceira vez: você é próspero e Deus é fiel? Ele desabou em choro. Foi constrangedor, cerca de 14 homens numa mesa de sabatina, eu ali no meio, que a minha área era teologia, né? Se saiu bem todas as matérias, família, social, eu perguntava sobre a teologia, e nessa de teologia eu fiz essa pergunta: você é próspero? E olhando dentro dos olhos dele pela terceira vez, incluía a fidelidade de Deus, ele desabou em choro. O que eu faço? Não tive mais o que dizer. Esperei um pouco, perguntei se ele queria água, tomar água, um pouco de água. Ele: sim, aceito. Pedi para pegarem um pouco d'água para ele. Pegaram, deram a ele. Ele se acalmou e eu falei: podemos continuar?
E eu perguntei de novo, você é próspero? Ele chorou de novo. Quando acabou a entrevista, alguns amigos vieram e falaram assim, tu é demais, cara, o que tu tem que tu faz os candidatos chorarem? Eu falei, só fiz 4 perguntas para ele, na verdade, uma pergunta 4 vezes. Na terceira incluí se Deus é fiel e na quarta também. E ele disse, eu acho que eu não sou próspero. E às vezes penso que Deus não é fiel. E todos ficaram olhando assim como vocês estão me olhando. Eu disse, você pode me dizer por que você diz que você não é próspero e por que Deus não é fiel? Ele falou, o senhor sabe da minha vida? Eu falei, olha, do fundo do meu coração eu não conheço sua vida, só ouço falar de ti. Ele disse, olha, por vezes me falta roupa, eu vou com o mesmo terno há anos, eu não tenho um carro, doei minha vida para Jesus, e até esta entrevista, eu achava que eu era próspero e que Deus era fiel, mas agora eu estou em dúvida se eu sou próspero e se Deus é fiel. Eu chego à conclusão de que eu não sou próspero e que Deus também não é fiel. E aí quem ficou chocado fui eu. Porque todas as vezes que eu fiz a pergunta, eu gostaria que ele continuasse afirmando que ele é próspero e jamais tivesse incluído Deus nessa daí. Falei, então por isso tu chegas à conclusão de que tu não és próspero e que Deus não é fiel? Ele então, com lágrimas nos olhos, um pastor muito querido, de vez em quando nós nos encontramos, eu pergunto para ele, tu és próspero? Ele diz, sou próspero, agora sou. E lá pelas tantas, eu disse, o senhor é próspero sim. E mais do que próspero, Deus é fiel. Porque mesmo tendo somente um terno, não tendo um carro, nunca te faltou comida para você comer. Te faltou? Ele disse não, e chorava mais ainda. Nunca te faltou roupa para vestir? Faltou? Ele disse não. Falei, você foi muito pobre? Ele falou, foi muito pobre, pastor. Enquanto você era pobre, que tua mãe não servia a Deus, teus pais, mesmo com toda a necessidade, te faltou comida naquele tempo? Ele disse, não, nunca faltou. Te faltou roupa? Nem que fosse do teu irmão, que a roupa vai mudando de irmão, né? Do mais velho para o mais novo, vai assim, né? Nunca faltou. Faltou um copo de geleia para você tomar água? Não. Casa de pobre é assim. Uma vasilha de goiabada vira um prato. Geleia de mocotó em base vira um copo para tomar café. Uma toalha vira pano de chão. E roupa de irmão mais velho é roupa do irmão mais novo. Lá em casa era assim, quando tinha roupa. E eu disse para ele, assim também foi na minha casa. E eu, pastor, não consigo enxergar a minha prosperidade somente agora que eu estou servindo a Deus. E muito menos a fidelidade agora que eu estou servindo a Deus. Porque mesmo naquele tempo, minha mãe servindo aos demônios, Deus nunca deixou faltar o pão na mesa do meu pai. Às vezes era um ovo para 6, mas tinha um ovo e sal para lamber, e manga no pé, e cajá verde com sal, e carvão para escovar os dentes. É, amigo, tem gente fazendo que isso, Angélica, que isso, é carvão, pegar o dente assim, ó, e água de poço, né, Sandro? Tem muita gente que não sabe o que é subir num pé de cajá e comê-lo verde, duro, né, Gilmar? Não sabe o que é chegar no cesto da padaria e pegar aquele pão esverdeado e raspar com um pedaço de telha e sair comendo e pedir um copo de água quente na padaria do seu Luiz Bueta. Não sabe o que é na Páscoa receber um ovinho desse tamanho da professora. Nem de codorna era ovinho de pinto, não é possível. E vi lambendo aquele ovo, de noite embrulha de novo e lambe o dia seguinte para não acabar aquele ovo. Aí eu olho e digo, não gente, Deus sempre foi fiel comigo. Pés descalços, comendo aquelas piabinhas do rio Sarapuí, pardal, cambaxirra, sem nenhuma higiene. De vez em quando ia fazer necessidade, ficava aquele bicho pendurado, você sabe o que é?
Estou mentindo? Saía assim, mamãe, mamãe. Aí a mãe pegava, puxava uma, saía a outra. Eu não sei de onde é que saía tanto bicho dali de dentro. Barrigudo, magro, só tinha cabeça e barriga. Andava descalço, caía, brigava. Gente, estou vivo até hoje. Por quê? Porque Deus é fiel. Eu disse isso para ele: o Senhor é fiel, o Senhor é próspero e Deus é fiel. Levante a sua cabeça. E naquele tempo a teologia da prosperidade estava invadindo as igrejas. Eu disse para ele, a carta aos Hebreus capítulo 11 é a síntese dos homens do Antigo Testamento. Nos apresenta muitos que foram e tiveram. Abraão foi e teve, Jacó foi e teve, Agora Isaías teve, deixou de ter para ser. E mais, sabe o que diz a história sobre o profeta Isaías? O profeta messiânico, o queridinho de Deus, morreu cerrado ao meio. E por isso Deus não foi fiel com ele? Era nobre, abandonou a nobreza só para ser servo de Deus, e a recompensa cerrada ao meio, e por isso Deus não foi fiel? Hein? Jeremias, filho de sacerdote, tinha tudo para gozar das benesses que lhes eram oferecidas ao cargo sacerdotal. Abriu mão de tudo. Abriu mão do ter para ser. E em sendo, vê como é que morreu pobre. Aí vem o próprio Filho de Deus. Você que diz que Deus não ouve a sua oração porque Deus não é fiel. Próprio Filho de Deus faz orações, rogos a Deus, 3 vezes no Getsemane, e o céu em silêncio. Pai, passa de mim esse cálice 3 vezes, e o céu está em silêncio. Na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparastes? Será que Deus é infiel? E Deus em silêncio, até que ele entregou o Espírito e morreu. E em morrendo, muita gente dizendo, que vergonha, que espetáculo horrível. Ao 3º dia, o Deus fiel visitou no mais profundo abismo, e pegou a mão dele e disse: eu sou fiel, ressuscita-te dentre os mortos, e vai dar testemunho de mim, e diga que Deus é fiel. Este mesmo apóstolo que escreveu isso aqui morreu pobre, numa masmorra, velho, uma prisão insalubre. E aí, o maior de todos os apóstolos não tinha dinheiro para comer um McDonald's, um hambúrguer. Mas disse o seguinte: olha só, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, porque Ele é fiel, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda, porque Deus é fiel. Você pode repetir: o meu Deus é fiel. Se não está acontecendo, não tem a ver com a infidelidade de Deus. Preste atenção no que nós vamos dizer agora. Colapsos e o retardar de alguma coisa pode parecer que Deus é ruim, mas ali pode estar intrínseco a fidelidade de Deus. Deus retarda para dar na hora certa, e Deus não permite que não entre para não quebrar a cara. Quem sabe Adão, nosso pai Adão, depois de ter pecado, diz o texto sagrado que Deus o expulsou do jardim, e mais do que isso, pôs querubins e espadas inflamadas que guardava o caminho do jardim do Éden, de modo que, se o texto diz isso,
fica claro que Adão queria voltar de novo para aquela vida, tendo pecado. E o texto é explícito que talvez Adão não tivesse entendido. Deus fez isso para que Adão não tivesse condição de voltar e comer do fruto da árvore da vida em pecado. Olha que tragédia que seria para Adão. Sabe quantos anos ele teria hoje? Talvez 6.300 anos de idade. Você sabe que Oscar Niemeyer foi envelhecendo e foi encruando, vai ficando enquirquilhado. Palavras dele juntamente com Pedro Bial, ele diz o seguinte: olha, a morte é uma das maiores bênçãos para o ser humano. Você imagina como é que o patriarca Adão estaria agora aí? 6.000 e poucos anos, estaria um bolinho, querendo se ver livre dessa cadeia que é esse nosso tabernáculo e não poder. Aí o que Deus fez? Olha que bênção de Deus. Eu vou fechar a porta para que ele não entre, porque se ele entrar, ele quebra a cara. Você entende? Porque que Deus, às vezes, permite que as portas se fechem. Porque Deus é o quê? Deus é o quê? Fiel. De modo que eu estou aqui para dizer a esses que estão tentando coisas na vida e não estão conseguindo, estou aqui para dizer que Deus é fiel. E aqueles que conseguiram, que também tenham essa convicção: eu só consegui porque Deus é fiel. E aí, a gente surfa na graça de Deus dizendo: obrigado, Senhor. Eu sei que tudo vai dar certo, porque Deus é. O errado, em algumas vezes, é o dar certo de Deus. Consegue compreender isso, pastor Marcelo? Meu Deus, por que eu não fui? Porque Deus não deixou. Você já pensou se você tivesse casado com aquela menina que você era louco por ela 20 anos atrás? Hein, Léo? Pode nem falar isso aí que dá problema, né? Hein, Valéria? 50 anos atrás, não, 30 anos atrás, aquele gato. Tu olha para ele hoje, está lá aquela bagaceira de homem. Aí tu olha para o Léo e diz: eis aí, ó. Deus fechou lá para abrir aqui. Hein? Já pensou você andando com ele? Feio pra caramba aquele outro. Deus é bom, eu não é? Deus é bom. Aí Paulo diz: olha, não desanime, não retroceda, continue buscando a Deus, porque Ele é. Foi infiel alguma vez você? Saiba que Deus continua fiel. Ele prometeu, Ele vai cumprir. 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 É por isso que Samuel disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria. De modo que quando você pensa que as coisas estão esquecidas por Deus, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Aí tu não entendes isso. E fica aí reclamando. Meu Deus do céu. Eu vi uma cena que eu não me esqueço nunca. 1995. Um jovem assassinado em frente do meu trabalho. Muitos tiros. E quando eu saí para ver um pouco tempo depois, estava lá jogado, eu não tive coragem de descer para ver, fiquei vendo lá de cima do terraço. E logo depois chegou uma menina, devia ser a mulher dele, chorando, gritando e culpando Deus e dizendo: cadê a fidelidade desse Deus? Cadê esse Deus? Por que esse Deus deixou acontecer isso? Por quê? Eu não tenho resposta. A única resposta que eu tenho é o seguinte: Deus é fiel. Vamos ler de novo o verso 13, todos juntos? Se formos... Você é capaz de acreditar que Deus ainda permanece fiel? Aquele Deus que um dia te prometeu algo há 50 anos atrás. Quer seja por meio de um sonho ou da boca de um profeta.
Você continua acreditando que Ele continua fiel? Aí você está olhando para o amortecimento do teu corpo, você está dizendo, está ficando tarde demais, mas para Deus não tem e nem existe tempo. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa mesmo. Será que tu está dizendo que Deus é infiel pelo que está acontecendo? Pesquise na história e veja o que aconteceu. Eu vou citar 2 exemplos aqui de 2 pessoas que fizeram 2 hinos muito lindos. Primeiro é aquele Sou Feliz. Você tem a letra desse hino aí, Sou Feliz? Bote ela aí. Você consegue cantar aí? Se paz a mais doce que der, se dor a mais forte, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Horatius Spafford era um advogado de Chicago, bem financeiramente. Você sabe, a história está aí para você ler. Chicago, Estados Unidos da América. Rico. 5 filhos. Perde o mais novo. Um garotinho. Glória a Deus, ou servindo a Deus, porque eu sou feliz com Deus. Ele é fiel. Aí agora intenta uma viagem missionária lá para a Inglaterra. Advogado. Aí um incêndio que devastou Nova York, o que aconteceu? Perdeu riqueza. Perde o filho novo. Agora perde riqueza. Ah, se fosse os crentes de hoje, meu Deus do céu. Aí agora sim ainda arruma ânimo para ir numa viagem missionária. Vou na viagem. O compromisso. Não conseguiu embarcar, mandou quem? A mulher e 4 filhas. Foram fazer o quê? A obra de Deus. Sabe o que aconteceu? O navio afundou. Quem morreu? As 4 filhas. Ficou quem? A mulher viva. Logo a mulher. Ele foi ao encontro dela, chegou lá, mostrou o local aqui foi o naufrágio e tal. Aí compôs esse hino aí. Se fosse muitos de nós, quem diria? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Não é isso? A gente não pode ter dor de unha, gente. Dor de dente, a gente já está dizendo que Deus é infiel. A gente não pode perder uma Brasília velha que está dizendo que Deus é infiel. Não pode perder um barraco. Aí compôs esse hino. Eu sou feliz com Deus apesar de tudo. Ele me enche. Marian Baker perdeu o pai com tuberculose. O irmão, porque era apaixonado, também morreu de tuberculose. Mandou ele lá para a Flórida para ver se o calor ajudava, mas não teve jeito. O irmão morreu e ela quis se rebelar. Deixa eu me rebelar aqui porque esse Deus não é fiel. Até que veio aquele insight. Talvez esse versículo que a gente leu, olha, se eu for infiel, ele permanece fiel. Então ela conseguiu, compôs esse hino, a alma perturbada. Ó mestre, o mar se revolta, sossegai. Bota aí, por favor. Aí atravessou década, está até hoje aí alegrando almas. Você consegue cantar comigo para a gente finalizar? Ó mestre, o mar se revolta,
as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de treva, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim. Se a cada momento se emprestes a igreja, as ondas seja as águas que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sim, sossega. Você consegue sossegar a tua alma? O que você perdeu? Você não perdeu nada. Você ainda não perdeu nada em relação a essas pessoas aí. Deus é fiel. Você pode repetir isso? Meu Deus é fiel. Vai se cumprir tudo que Ele prometeu. Se foi Ele que prometeu, vai se cumprir. Eu ainda alimento um sonho dentro de mim. Tem hora que vozes do além dizem, isso nunca vai acontecer não, cara. Isso nunca vai acontecer não. Mas eu continuo vivendo em função disso. Quando acontecer, eu vou dar um testemunho aqui. Talvez, espero que aconteça nesses dias enquanto eu estiver vivo. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Eu tenho muitas dúvidas na minha vida. Agora, uma coisa eu não tenho dúvida. Que Deus é fiel. E é fiel o tempo todo. Vamos orar? Eu não sei o que você está passando, o que você está atravessando. Espero que você não esteja passando período de perda. Mas não nivele Deus ao nível dos homens, porque Deus é fiel. Pastora Pan morreu duro, sem uma aposentadoria, sem nada, mas morreu dizendo de mim, Deus é fiel. Reverendo Gilson, que foi superintendente do Brasil, morreu dentro de uma kitnet sem ter um tostão, mas morreu dizendo, Deus é fiel. Não tem necessidade da gente chegar a esse ponto e confessar que Deus é fiel. Dá para a gente confessar com o que a gente tem. Se a gente ainda não tem o que quer, glória a Deus, e Deus é fiel. Meu marido, minha mulher, meus filhos, minha fonte de renda, Deus é fiel. Ó Pai, eu quero orar pelos teus